Graça e a paz de Jesus, um bom dia a todos, amém. Privilégio estarmos na casa do Senhor, né? Mais um momento especial para nós aprendermos, continuarmos aprendendo sobre os personagens bíblicos. Já estamos indo para o final dessa série, né? Só temos mais alguns personagens e eu creio que você que veio nas escolas bíblicas aprendeu muito com eles. Amém? E hoje nosso personagem é João, o discípulo amado e fiel. Lindas características. Quem escolhe os temas das lições é o pastor José Lima. E ele tem, assim, né, uns termos diferentes, às vezes até para... E eu fiquei pensando, né, quais são as lindas características de João? Depois eu voltei lá e disse, mas amado e fiel. Que é a característica mais bonita que essa? O pastor Lima tem razão. E nós podemos aprender, então, nesta manhã, com João, como termos também essas lindas características de ser chamado de o discípulo amado e fiel. Eu fiz aqui os meus slides e imprimi praticamente tudo que eu ia falar, né? Mas eu quero terminar no tempo. Pastor Roberto Monteiro é o comentarista dessa lição. Nós já tivemos outras com ele também. Vamos aos textos bíblicos inspirativos que está impresso aí na nossa revista. João, capítulo 21, verso 20 ao 22. Depois, lá na carta de 1 João, lá perto do Apocalipse, quem não tem a revista, né, pode abrir na sua Bíblia. 1 João 4, 16 a 19. E também Apocalipse 1 e 2, que já foi lido aqui, mas nós vamos ler mais uma vez. Vamos fazer a leitura compartilhada, como sempre fazemos, né? Um irmão, uma irmã participando da leitura. Vamos começar, então, em João, o Evangelho de João, capítulo 21, verso 20 a 22. Uma irmã pode começar lendo, leia bem alto para que todos possam ouvir. Apocalipse 1, verso 1 e 2. Começando um irmão lendo o verso 1. Amém. O nosso textuário está também no Evangelho de João, capítulo 21, verso 24. Vamos ler todos juntos? Está impresso aí na revista e também está ali na tela, né? Você pode ler bem forte aí no 3, tá? 1, 2, 3.
Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. 21, 24. Amém. Os objetivos da nossa lição hoje, primeiro, em conhecer, o que a lição tem a nos trazer conhecimento, são os fatos relevantes que marcaram o discipulado e o ministério do apóstolo João. Também nós vamos aprender por que João se autodenomina o discípulo a quem Jesus amava. É o próprio João que se autodenomina. Jesus nunca falou, este é o meu discípulo amado, é a quem eu amo. Foi o João mesmo que se autodenominou assim. Então, por que ele se autodenominava assim? Nós vamos aprender na lição. Vamos perceber, então, através dos escritos de João, as duas principais características que marcaram a sua vida: amor e fidelidade. E praticar, somos desafiados a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, imitar esse discípulo, praticando aquilo que ele escreveu. Ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu as 3 últimas cartas, as cartas de João, lá no finalzinho, e ele escreveu também o Apocalipse. Se nós praticarmos o Evangelho de João, já vamos praticar praticamente metade da Bíblia. João, esse Evangelho que ele escreveu é muito simples, é muito prático, e como ele mesmo escreve, todas as coisas que estão ali escritas é para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenhamos vida eterna. Então, se praticarmos o Evangelho de João, nós já temos a vida eterna. Amém? Então, vamos imitar esse discípulo amado do Senhor, que nos transmite também esse lindo exemplo de amor e de fidelidade. Esse é o nosso desafio. A maior parte daquilo que nós conhecemos a respeito de João, e esse João que nós estamos estudando hoje, nós já estudamos aqui o João Batista. O João Batista, nós aprendemos que ele não escreveu nada, o seu tempo de vida foi bem curtinho, ele morreu decapitado por Herodes. Ele veio preparar o caminho do Senhor, pregando que o reino de Deus era chegado e que era necessário arrepender-se. E João o Batista tinha esse nome porque ele batizava lá nas águas do Rio Jordão. Já aprendemos isso, então, sobre João Batista. Esse João que nós vamos aprender hoje, João Batista não foi discípulo de Jesus. Esse João que nós estamos aprendendo hoje a respeito dele, foi o discípulo de Jesus, o evangelista, então, que escreveu o Evangelho de João. Nós estamos frisando isso aqui porque eu já peguei prova de aluno do curso teológico, e a gente pergunta lá, quem escreveu o Apocalipse? E aí tem as alternativas, João o Batista, João o Evangelista, e a pessoa assinalou João Batista, escreveu o Apocalipse. Então, o João Batista, ele morreu lá pelo ano 31, 32, e o Apocalipse foi escrito lá pelo ano 95, 96. Então, para ele escrever o Apocalipse, ele não pode ser o João Batista que escreveu. Então, esse João aqui é o evangelista, discípulo de Jesus. E o que nós aprendemos sobre ele, a maior parte está escrito nos próprios evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e o Evangelho de João, e também nas suas cartas, no livro de Atos, temos algumas descrições sobre esse João, e o próprio Apocalipse. Então, desses livros bíblicos, nós podemos extrair muita coisa sobre esse João. E interessante que lá em Mateus, Marcos e Lucas,
quando é falado sobre ele, é citado o nome dele. Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Mas lá no Evangelho de João, que é escrito por ele mesmo, ele não cita o nome dele quando faz referência a ele. Ele diz lá, né, Pedro e o outro discípulo, e o discípulo a quem Jesus amava, correu na frente, chegou primeiro, entrou depois, o discípulo a quem Jesus amava. Ele não cita o seu nome. Será que é por modéstia? Vamos estar discorrendo sobre isso também. Tá? O nome dele significa Jeová é gracioso, ou Jeová é misericordioso. Ele era natural da cidade de Betsaida, na Galileia, filho de Salomé e Zebedeu, e o seu irmão era Tiago, e é chamado de Tiago o maior, porque entre os discípulos tinha o outro Tiago, que provavelmente era mais novo, era chamado de o menor. E esse Tiago aqui é o Tiago mais velho, é irmão de João, mais velho que João, então chamado de Tiago o maior. A profissão dele era ser pescador, trabalhava lá com o seu pai, o Zebedeu, num empreendimento, tinha barco de pesca, era sócio lá do Pedro e do André, e João trabalhava então com seu pai, e foi nesse contexto que ele foi chamado por Jesus para seguir a Jesus. Ele vinha então, diferente de outros discípulos, ele vinha de uma família que tinha alguma condição financeira. Não posso dizer que eles eram ricos, mas ele tinha alguma condição financeira, tinha esse empreendimento de pesca, provavelmente vendiam bastante para outras regiões também. A Bíblia menciona, em Lucas, no capítulo 8, que a sua mãe, a Salomé, ela servia a Jesus com os seus bens. Então, ela tinha recursos financeiros que ajudavam no ministério de Jesus. Por esse contexto, de família, de condição social, o João também era conhecido de algumas autoridades em Israel, os principais sacerdotes. Tanto é que no julgamento de Jesus, ele tem acesso. Ele é o único discípulo que tem acesso, e ele pede permissão para que Pedro também possa estar ali. Nós vemos lá nos evangelhos, quando narra que Pedro estava vendo Jesus ali, sendo julgado, condenado, e aí apontam, este também é Galileu. Então, esse acesso que Pedro teve ali, a pedido de João, que tinha esse conhecimento lá entre os principais sacerdotes. Deixa eu ver aqui, deixa eu passar aqui, Já falei isso. Ele era ainda muito jovem quando se tornou discípulo de Jesus. Provavelmente um dos discípulos mais jovens. Tá? João também ele foi pastor na igreja de Éfeso. Ele se tornou um líder, um referencial de líder na igreja primitiva, e foi também pastor na igreja de Éfeso, mais ou menos no ano 85 depois de Cristo. E provavelmente foi nessa época que ele escreveu o Evangelho. João não escreveu o Evangelho quando Jesus ainda estava vivo, quando estava andando lá com Jesus. A impressão que dá é que ele está vendo e está escrevendo, quando a gente lê. Mas não, passou um bom tempo, quando ele começou, então, a escrever o Evangelho, e provavelmente também nessa época em que ele foi pastor ali em Éfeso, ele escreveu as cartas. Em 95, depois de Cristo, João foi exilado na ilha de Patmos, como nós vemos essa descrição lá no livro de Apocalipse. Por causa da perseguição, João foi exilado. E a tradição diz que tentaram matar ele muitas vezes, de muitas formas, mas isso é especulação, a Bíblia não diz, São tradições de outros
escritores, que fala isso. Mas tem aquele texto que Jesus fala para Pedro, se eu quiser que esse permaneça, né, até a minha volta, ele vai permanecer vivo até lá. Então, por causa desse texto, muitas vezes faziam especulações, que João ele não ia morrer, e por isso, muitas vezes, tentaram matar ele, não morreu, porque Jesus falou que ele ia viver até a volta de Jesus. Mas isso não tem nenhuma base na Escritura. Mas ele viveu, provavelmente, de 100 anos ou um pouquinho mais. Ali, no exílio em Patmos, então, ele recebeu as revelações lá de Apocalipse, e ele ficou mais ou menos exilado 1 ano. Em 96, então, um novo imperador libertou, e ele pôde retornar, então, a Éfeso, e ali na cidade de Éfeso, ele pastoreou provavelmente mais 1 ou 2 anos, e veio a falecer de morte natural. Então, diferente dos outros discípulos que foram martirizados, João, ele faleceu de morte natural, servindo ao Senhor o tempo todo na igreja. Ele é chamado, então, na primeira característica aqui do nosso tema da lição, de o discípulo amado. John de Jones, ele faz essa descrição de João. Isso não está na Bíblia, tá? Esse homem aí, ele descreve João assim. Era um homem de espírito quieto, contemplativo, quase místico, filho de Zebedeu. João é apresentado como sendo o discípulo a quem Jesus amava. Nele havia algo de tão gracioso, tão cativante, tão celestial, que Jesus, se é que posso assim dizer, se apaixonou por ele. A alma de Jesus de tal modo ligou-se à de João, que ele o amava como a sua própria alma. Assim, por esse testemunho, sei que esse mesmo João era o mais santo e assemelhado a Cristo dentre todos os apóstolos. Página 47, de Os Apóstolos de Jesus, por esse John de Jones. Será que é assim mesmo? As pinturas mostram. Olha aí, eu achei essa figura lá na internet, né? Um João assim, sereno, contemplativo, com um rosto até meio afeminado, delicado, angelical. Ao contrário, de ser esse ser celestial aí pintado pelos artistas, nós temos um João, um homem tão pecador quanto qualquer outro dos discípulos. Ele não era o mais santo dos discípulos, ele era tão pecador quanto os outros, e semelhante a qualquer um de nós. Ele tinha falhas, ele tinha dificuldades, ele tinha defeitos, como qualquer um de nós, qualquer seguidor de Jesus tem, qualquer um pode ter dúvidas, e João também. Ele era um ser humano, normal, como qualquer um outro. E pelos contextos, aquilo que nós lemos nas Escrituras, nós podemos dizer até que, pela descrição dos textos bíblicos, a sua personalidade, em nada, era o ideal de um discípulo. E muito menos esse, construído pela tradição aí desse ser angelical, singelo. Ele tinha um sentimento muito forte de sectarismo, ele tinha uma inclinação também ao poder, e era muitas vezes irado e enérgico. Lucas 9:54, eu gostaria que alguns irmãos achassem aí esses textos para nós confirmarmos isso, sobre a personalidade de João. Marcos 9:38,
Marcos 10, 35 ao 37. Quem achou? Lucas 9, 54, levanta a mão aí, leia bem alto, irmão Jaime. Então, o contexto desse texto, desse versículo, é que os samaritanos não receberam Jesus ali na sua cidade, na sua região. Eles não receberam Jesus. Tá? E o que o João ele faz? Ele diz para Jesus assim: quer que a gente mande descer fogo do céu e que consuma todos eles? Esse era o João angelical, singelo, delicado. Pois não, irmão? Isso, obrigado, irmão Jaime. Então, os samaritanos não receberam Jesus e é assim, né? Ah, é? Já que vocês não querem receber o nosso amado mestre, né? Que veio fazendo milagres e curando e libertando, e vocês tratam ele dessa forma, então vamos mandar fogo do céu e acabar com tudo. Né? E Jesus diz: espera aí, não é assim. Eu não vim condenar as almas, mas eu vim salvar. Ali João aprende uma lição com Jesus. Nós não podemos ser vingativos. Aqueles que nos tratam mal, nós devemos tratar bem. E isso ele ouviu muitas vezes de Jesus. Ame o seu inimigo, interceda por aqueles que te perseguem. João já teve ali uma lição toda especial. Marcos 9, 38. Quem achou? Esse é Marcos 9, 38. Quem achou? Irmã Josi? Leia. Então, ele tinha um sentimento sectário. Não é da nossa seita, isso significa sectarismo, né? Ser da mesma seita. Embora Jesus não é uma religião nem uma seita, mas não é do nosso grupo, não pode. Está proibido de expulsar demônio no nome de Jesus. Se você não anda com Jesus, você não é discípulo de Jesus. Está proibido. Ele chega para Jesus contando isso como se fosse algo assim muito especial que ele tinha feito. Jesus, nós chegamos lá e o homem estava expulsando. Imagina ele expulsando demônio no teu nome e ele nem vem aqui no nosso grupo. Jesus, calma. Quem não é contra nós é por nós. Deixa ele. Está fazendo a obra de Deus também. Às vezes a gente quer agir assim, separar. Então, não tem nada de singelo e angelical nessa atitude de João. Marcos 10, 35 a 37. Quem achou? Levanta a mão aí. Marcos 10, 35 a 37. Guilherme, pode ler para nós. Essa atitude não era só de João e de Tiago. Outros discípulos, em outros textos, eles têm essa atitude também de querer ser o mais importante, o maior. Certa vez estavam andando pelo caminho e eles conversando lá, Jesus seguindo na frente e eles cochichando atrás. Jesus depois pergunta: o que vocês estavam conversando? E eles ficaram com vergonha de dizer.
né, o que eles estavam conversando, porque eles estavam perguntando entre eles qual que é o mais importante de nós aqui, qual que é o maior, qual que vai sentar, né, na direita e na esquerda de Jesus, lá no reino dele, porque eles imaginavam que o reino de Jesus, o Messias, seria aquele que ia derrotar o Império Romano, que ia se assentar num trono de ouro, e que ia ser aclamado como rei. Então eu quero ser, né, o da direita, o da esquerda, quero estar ali, né, ser o seu braço direito, quero estar junto ali. O primeiro-ministro, né? Eles queriam, né, ter algum cargo no poder. E João também, né? Aí tem um outro texto que diz que foi a mãe dele que pediu, e os discípulos ficaram muito bravos quando ouviram eles pedindo isso, né? Que isso? O que eles estão pensando? Né? São mais importantes que a gente? Que vai... Mas os discípulos não estavam apenas reprovando a atitude, mas porque eles se adiantaram no pedido. Eu que devia pedir primeiro, né? Era mais ou menos isso. Então, essas atitudes mostram um João que ainda não tinha sido transformado por Jesus. Então, esse caráter irascível, essa impulsividade, foi o comecinho do andar com Jesus. Na sua caminhada, ele foi sendo transformado. E por causa desse temperamento deles, tanto de João quanto do seu irmão Tiago, eles foram chamados por Jesus de Boanerges. Marcos 3,17, alguém achou? Aí está falando do chamado dos discípulos. Quem deu esse nome para eles foi Jesus. Jesus não deu o meu discípulo amado, mas filho do trovão. É isso que Jesus chama eles, filhos do trovão. João, ele estava entre os 3 mais íntimos. A gente não sabe porque, a Bíblia não diz porquê, que Jesus escolheu esses 3 para estar mais próximo dele. E nós vemos pelo menos 3 episódios que Jesus chama esses 3, especialmente, eles tiveram esse privilégio de ver, né, coisas extraordinárias, como a ressurreição da filha de Jairo, que Jesus só chama os 3 para entrar no local onde a menina está deitada, os outros ficam fora. Na transfiguração, onde eles têm a contemplação de Jesus glorificado, e na vigília no Getsêmani, que era aquele momento de dor, de agonia, Jesus chama os seus 3 mais íntimos para estar com ele, e João estava lá nesses 3 momentos. Então, os 3 anos de caminhada com Jesus transforma esse João, né, filho do trovão, transforma esse jovem radicalmente. Esses 3 anos que ele andou com Jesus. Tem gente que anda 30, 40, diz que está andando com Jesus e não muda nada, né? Quem anda com Jesus é transformado, precisa ser transformado. Então, as ricas experiências que o João teve ao lado de Jesus transformou esse filho do trovão no discípulo de amor, o apóstolo do amor. E nós podemos ver, nas suas cartas, o tempo todo, ele chama os crentes de filhinhos, de amados, um tom carinhoso que ele trata com as suas ovelhas. Então, o fruto dessa mudança interior, surgiu aí um homem marcado pela personalidade, agora uma personalidade diferente. Aquela personalidade irascível, impulsiva, agora amor, misericórdia e paz. Alguém diz assim, a personalidade não muda. Será que não? Eu sou assim porque eu sou pernambucano. Dá as desculpas, às vezes, né, pelos seus defeitos. Sabe? E aí fala
coisas, às vezes, que machucam as pessoas. Esse é o meu jeito, essa é a minha personalidade. Mas quando você anda com Jesus, você muda o seu jeito, muda até a personalidade. Principalmente se for uma personalidade estragada pelo pecado, corrompida. Jesus quer nos transformar, e nos dar essa personalidade cheia de amor, de paz e de misericórdia. Amém? E especialmente essa experiência, do fluir do Espírito Santo no dia de Pentecostes, porque João estava lá no Pentecostes, ele estava junto com os demais discípulos, essa personalidade, no fluir do Espírito Santo foi transformada. Não puseram 10:2 lá e nós passamos aqui, de orar pelo 10:2. Vamos orar agora, Deus ouve as nossas orações e Ele sabe a intenção do nosso coração. E o texto, lá de Lucas 10:2 diz que nós devemos clamar pelo Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara. Vamos estar clamando ao Senhor. Eu peço para a irmã Juliana orar, por ceifeiros para a seara, para que Deus levante obreiros. Deus, muito obrigada por esse dia, Senhor. Muito obrigada porque nós estamos aqui escutando da Tua palavra, Senhor. Mas também existem pessoas, Senhor, que ainda não escutaram falar sobre Ti, Deus, que precisam sentir o que nós temos a graça de sentir, Senhor. Eu peço que o Senhor levante ceifeiros, levante pessoas dispostas a trabalhar na Tua obra, Senhor. Dentro da igreja, fora da igreja, Senhor, como missionários. Porque existem tantos campos, Senhor, e tantas pessoas necessitadas de Ti, Deus. Por favor, levante pessoas dispostas, Senhor. Capacite, Deus, dê sabedoria, para que nós possamos cada vez mais alcançar almas para Ti, Deus. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmã Juliana. Então, a experiência, do Espírito Santo na vida de João completou essa transformação que já tinha começado ali, durante a sua caminhada com Jesus. Ele se tornou alguém capaz de abrir mão dos seus preconceitos e descer até os samaritanos. Vamos ler esse texto também, Lucas 8, 14 ao 17. Atos 8, 14 ao 17. Quem achou? Pode ler, irmã. A Juliana achou? Pode ler. Esse texto aí mostrando, Pedro e João enviados a Samaria, lá para os samaritanos, aqueles que o João queria que viesse fogo e consumisse. Agora, eles impõem as mãos, e João impõe as mãos sobre os samaritanos, para que o fogo do céu desça. Aqui cumpriu-se, o desejo do João. Desceu o fogo do céu sobre os samaritanos. Mas foi um fogo diferente, um fogo do Espírito Santo que renova, que purifica, que traz poder e capacidade para que esses samaritanos também fossem testemunhas de Jesus. Esse é o João, então, totalmente transformado, o discípulo amado. Ele atribuiu a si mesmo esse título honroso, o discípulo a quem Jesus amava. E não como uma expressão de orgulho. Quando ele escreveu o Evangelho, ele já estava transformado.
Talvez se ele tivesse escrito ali quando ele estava andando com Jesus, né? Talvez fosse orgulhoso de achar que ele era mais amado que os outros. Mas não, ele já estava totalmente transformado, como nós falamos. Ele escreveu quando ele já era pastor, lá em Éfeso, mais ou menos, em 85. Então, não era uma expressão de superioridade, mas expressava aquela comunhão íntima que ele tinha com Jesus. Ele escreve lá em 1 João 4,19, nós, né, o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, a sua caminhada gerou intimidade. E a intimidade que ele tinha com Jesus gerou esse amor recíproco. Ele percebia e sentia todo o amor que Jesus tinha por ele. E isso ele devolveu amando a Jesus tão intensamente quanto Jesus o amava. Então, a intimidade de João com Jesus gerou amor no seu coração. Ele pôde sentir o amor de Jesus na sua vida e amar a Jesus. Então, quando ele escreve, provavelmente ele lembre das suas falhas, das suas dificuldades que ele tinha no comecinho da caminhada, e ele, perceba, Jesus me amou. Jesus veio, morreu por mim. Eu sou o discípulo mais amado. Por que algumas pessoas elas não conseguem perceber esse imenso amor de Deus sobre a vida delas? Muitas vezes, nos momentos de dificuldades, a primeira coisa que a pessoa pensa é: Deus não me ama. Se Deus não me amasse, não estava acontecendo, eu não estava passando por isso. O João, ele foi um dos mais perseguidos, porque ele viveu num período que só tinha perseguidores. A época que João viveu, ele passou por Nero. Quem lembra aí a história do Nero? O que ele fazia dos cristãos? Ele passou por esse Domiciano, que o exilou lá. Foi um terrível imperador. Ele passou pelo Trajano, todos perseguidores dos cristãos e da igreja. Ele podia pensar, poxa, Jesus não me ama. Os outros morreram primeiro, não passaram por isso. Eu estou sofrendo tanto assim, por que eu tive que viver tanto para passar por esse sofrimento? Acho que Jesus não me ama, ele me deixou aqui para me castigar. É assim que alguns cristãos pensam, que eu estou sendo castigado não é por causa do amor, é porque é castigo. Mas quanto mais João era perseguido, mais ele sentia o amor de Deus sobre a sua vida e mais ele amava. Professor, paz do Senhor, bom dia. Duas curiosidades acerca de João. A senhora falou na introdução, que ele foi pastor da igreja de Éfeso, e vale lembrar que por causa do evento ali da crucificação, Jesus falou para Maria, sua mãe, mulher, aí está seu filho, e falou para João, João, aí está a sua mãe. Tratando ali da responsabilidade de João, a partir de agora teria que cuidar de Maria como sendo de fato sua mãe, provavelmente ela já viúva. E aí os historiadores eles dão conta de que João levava Maria para onde ele ia e provavelmente ele foi com ela para Éfeso, quando ele foi pastorear Éfeso, talvez lá bem velhinha, e lá ela tenha falecido. E a cidade de Éfeso tinha aquela adoração forte por Diana, que era a rainha dos céus. Quando a igreja ela se casa com o Império Romano e aí passa ali toda aquela idolatria, todo o paganismo para dentro da igreja, eles aproveitam essa idolatria a Diana e o fato de Maria, mãe de Jesus, ter morrido ali e as pessoas sabiam da história, aproveitaram isso para transformar a Diana dos Efésios em Maria, rainha dos céus, e daí em diante temos a idolatria a Maria desde então. É isso que os historiadores contam, Tem essa curiosidade. E uma outra é que João foi pastor da igreja de Éfeso e João era o apóstolo do amor. E lá em Apocalipse, na carta de Éfeso, ele fala justamente para a igreja de Éfeso: tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Então, muito provavelmente, João
levou essa cultura do amor para aquela igreja. Essa igreja provavelmente ela desenvolvia esse amor muito forte. Talvez, em virtude da saída dele, eles foram perdendo isso. Então, é uma curiosidade também que a gente tem dentro dos textos bíblicos acerca de João. E ele volta e traz a carta para a igreja de Éfeso, né, com esse chamado, né, volta ao primeiro amor. Para nós refletirmos, né, quando que você se sente mais amado por Deus? É no meio da bonança ou é nas tribulações? Quando que você se sente mais amado por Deus? Porque às vezes a gente se sente amado, né? E as crianças fazem isso, né? Você não vai ganhar esse presente porque você fez isso e isso errado. Ah, você não me ama, por isso que você está me castigando, né? Às vezes a gente está sendo corrigido por Deus porque Ele nos ama realmente. Às vezes não, porque Ele nos ama, nós somos corrigidos. O Pai que ama, disciplina. Então, quando que você se sente mais amado? Nós devemos nos sentir amados o tempo todo e não somente quando as coisas estão boas. E como você tem demonstrado o teu amor por Jesus, por Deus? Para nós pensarmos, né? O escritor João, vamos aqui acelerando, se alguém tiver alguma participação, pode levantar a mão aí, nós damos a oportunidade. Tá? Os escritos do apóstolo João, eles são resultados da sua experiência, do seu andar com Jesus, né, como mestre. No Evangelho de João, ele inspirado pelo Espírito Santo, nós sabemos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então, ali no seu Evangelho, João apresenta Jesus. Ele revela, né, a nós quem é Jesus. E ele fala que Jesus é o Verbo, o Deus eterno. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele revela que Jesus é o Filho unigênito de Deus, que veio, enviado por Deus, por causa do amor de Deus pelo mundo, enviou o seu único Filho. E esse versículo que nós chamamos de o tema central da Bíblia, é o tema central, não é o versículo central, né? É o tema central da Bíblia. João 3,16, foi João quem escreveu, revelando Jesus, né, o nosso Salvador, quem nos dá a vida eterna. Nas suas cartas, João ele revela quem é Deus. Se você ler com atenção, você vai descobrir ali João revelando, né, que Deus ele é luz, que Deus ele é verdade, que Deus ele é amor, que Deus ele é justo. Ele revela os atributos de Deus. E lá no Apocalipse, João nos revela qual será o destino daqueles que receberam a Jesus, que confiaram em Jesus, o destino dos salvos e o destino dos ímpios, aqueles que rejeitaram a Jesus. Então, seus escritos, ele traz essa revelação a nós. E ele cita alguns motivos pelos quais também ele escreveu. João 20:31, ele diz que escreveu o Evangelho para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. 1 João 1:4 e João 15:11 também, para que a nossa alegria seja absolutamente completa. E aqui o contexto desse versículo, João está falando de comunhão, ali em 1 João 1:4, de nós termos comunhão com Deus, andarmos na luz, termos comunhão com Deus. E João 15 é Jesus falando que quando nós permanecemos nele, nós temos comunhão também uns com os outros, né? E isso faz com que a nossa alegria seja completa. Então, se você está triste, cabisbaixo,
se sentindo infeliz, tenha comunhão com Deus e com seus irmãos, que é o que diz a palavra de Deus, que a comunhão, a alegria vem pela comunhão, e a alegria plena e completa, uma comunhão com Deus e com os nossos irmãos. João nos escreveu para que nós soubéssemos disso. Tá? E para que vocês não pequem, diz 1 João 2,1. Quando nós temos conhecimento da palavra, nós não pecamos. O salmista ele já escreve: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, João ele escreve à igreja, ele escreve aos seus discípulos, ele escreve a nós, por esses motivos, para que creiamos que Jesus é o Cristo, para que a nossa alegria seja completa através da comunhão e para que nós não pequemos. E também, lembrando que o pecado quebra o relacionamento e a comunhão. E aí, quando entra o pecado, a alegria vai embora, porque a comunhão é rompida. E João, ele sabia quanto essa comunhão era importante, quanto a intimidade com Deus é importante, quanto a comunhão com os irmãos é importante. Por isso ele escreve. Nos escritos de João, então, nós descobrimos a segunda característica desse discípulo, desse apóstolo. A primeira, que nós já falamos, é o... Qual é a primeira característica de João? O discípulo amado. A primeira característica é o amor, presente na sua vida. E a segunda característica, o discípulo fiel, é a fidelidade. Ele escreveu as palavras de Jesus: quem me ama, guarda os meus mandamentos. João 14:15. Ou seja, quem me ama é fiel em cumprir aquilo que eu estou mandando fazer. Só cumpre os mandamentos de Jesus, a palavra de Deus, aquele que ama a Jesus, que ama a Deus. Por que você não obedece? Às vezes falta amor. Para ser obediente a Deus, a Jesus, precisa amá-lo, colocar ele em primeiro lugar. Quando nós fazemos assim, nós somos fiéis e cumprimos. Aquele que isto viu e testificou, sendo verdadeiro seu testemunho, ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. João 19:35. Então, João transmitia com fidelidade a palavra de Deus. Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que a escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João 21:24 é o nosso textuário. Então, João ele ouviu a ordem de Jesus, façam discípulos, lá em Mateus capítulo 28:20. Ensinando esses discípulos a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. João, ele não é apenas obediente em ensinar, mas ele ensina com fidelidade. Ele registra tudo o que Jesus mandou transmitir. Então, ele aprendeu com Jesus e ele ensina com fidelidade. Ele é fiel em combater todo tipo de heresia que apareceu no seu tempo. Lendo as cartas, nós vamos ver que ele repreende, ele exorta a igreja a não aceitar aquelas heresias. Ele ensina com fidelidade a palavra e ele combate todo tipo de heresia. E ele também é fiel em permanecer em comunhão com Jesus. E por conta dessa fidelidade, ele recebeu as revelações lá que nós temos registradas, que ele mesmo registrou no livro do Apocalipse. Como nós dissemos, ele viveu numa época de maior perseguição da igreja, mas ele permaneceu fiel. E ele escreve lá em Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele foi um discípulo totalmente fiel. Para nós refletirmos, quando lemos os escritos de João, nós temos a certeza que é a verdadeira palavra de Deus falando conosco. Quando você lê, e hoje está numa
mania aí, né, numa moda de atualizar a Bíblia. Cada dia aparece uma atualização nova, tirando coisas da palavra de Deus, dizendo que isso não é para o nosso tempo mais. Quando nós lemos isso que João escreveu no Evangelho, nas cartas, no Apocalipse, nós temos a certeza que é a palavra de Deus. E o próprio João diz, né, e esse texto foi lido aqui na introdução, que aquele que tirar ou acrescentar algo, se acrescentar algo, vai ser acrescentada, né, os flagelos, as pragas, as maldições descritas no livro. E se tirar algo, vai ser tirada a sua parte na árvore da vida. Nós temos a certeza que tudo que foi escrito é para nós e é palavra de Deus inspirada. Por que nós temos, então, tanta dificuldade de ouvir e praticar? Por que nós encontramos ainda pessoas cristãs dizendo que não perdoa? Por que nós ainda encontramos cristãos dizendo que odeia? Quando João ele escreve lá que aquele que odeia o seu irmão é assassino, que não tem parte com Deus. Eu odeio esse governo. Já ouviu isso da boca de cristãos? Quem sabe, né, se nós vivêssemos no tempo de João, enfrentando um Nero, um Trajano, um Domiciano, talvez fosse melhor, né? Talvez, se nós fôssemos perseguidos, nós orássemos pelos nossos governantes. Quem levantou a mão ali, viu a mãozinha? Maristela? Quando eu leio o Evangelho de João, eu comparando com os outros, as questões subjetivas são bem abundantes, é isso que eu noto, como escritor. Amém. Guilherme. Eu acho interessante nós descrevemos essa realidade de como João se caracteriza, né, o discípulo amado, né? Porque nós falamos de João várias coisas, né? O apóstolo do amor, aquele que, como a gente já está descrevendo, fala sobre mostra o amor, mostra a fidelidade, né? Mas João não fala isso, né? Ele fala aquele que amou ele, né? E que as nossas características, que as nossas qualidades e a forma como a gente se vê, que não seja a descrição do que a gente faz ou do que a gente é, mas daquilo que Ele é em nós, né? Então, quando a gente falha, a gente muitas vezes entra em crise. João não tinha esse problema, por causa que a característica dele não era o amor, era o amor de Deus sobre ele, né? Então, isso abunda no nosso coração, isso nos traz paz, né? Para que quando a gente faça, quando a gente realize, quando a gente execute, a gente possa manifestar aquilo que Deus é. E quando a gente falhar, a gente saber que na verdade não foi aquilo que era bom não era nosso, mas era Deus em nós, e uma vez mais a gente pode tentar, né? Amém. É como Deus nos vê, né? E como Ele nos vê, nós devemos nos ver também. João se via como o discípulo amado, porque realmente ele era amado por Deus. Obrigada, irmão Guilherme. Terceiro ponto da nossa lição, então, são os destaques na experiência de João com Deus. Aqui, né, são somente os destaques, então nós já estamos finalizando a nossa lição, queremos terminar dentro do tempo, mas se alguém tiver alguma participação, pode levantar sua mão. Tá? O apóstolo João, ele teve muitas experiências, né, como nós já vimos, e ele foi muito íntimo de Jesus. Tá? Ele testemunhou muitos milagres durante o ministério de Jesus, e ele escreveu ainda no final do seu evangelho, né? Ainda há outras coisas que Jesus fez. Então, provavelmente, João viu outras coisas além daquelas que ele escreveu ali. E se você ler o Evangelho de João e contar, ele enumera 7 milagres de Jesus que ele coloca ali
e ele escreve que estes que ele escreveu, estes 7 que ele escreveu, é para que quem leu o Evangelho creia que Jesus é o Cristo. E nós ainda, 2 semanas atrás, ouvimos a ministração do pastor Marcelo lá na convenção, e ele disse, João escreveu 7, para que nós creiamos. Se não crer nesses 7, não vai crer com 8, com 10, com 20, com 50, com 100. Então, esses 7 é para que creia. Se não crer nesses, não adianta contar mais e fazer mais, porque quem não crê, vendo e ouvindo esses 7, não vai crer se tiver outros também. Então, todas essas coisas, João diz, elas foram escritas, uma por uma. Acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Naquela época, João não tinha conhecimento do mundo inteiro como é hoje. Então, no mundo da época, talvez não coubesse mesmo naquilo que João tinha conhecimento. Mas o que ele quer dizer com isso é que Jesus fez muitos milagres mesmo, e ele pôde ver esses milagres. E ele teve muitas experiências, então, com Jesus. Ele esteve presente na morte de Jesus o tempo todo, no julgamento, ele acompanhou todo o processo. O texto bíblico diz que ele estava ali, próximo da cruz, e ele ouviu as palavras de Jesus, quando Jesus diz, aí está a tua mãe, João, leva ela para casa, cuida dela. Eu estou contextualizando aqui. Está aí, mulher, o teu filho, vai com ele, ele vai cuidar de você. João ouviu essas últimas palavras de Jesus. Mas, muito mais do que na morte, ele esteve presente também para ver Jesus ressurreto. Ele foi testemunha ocular da ressurreição e da ascensão de Jesus. Ele estava lá no grupo, quando viu Jesus subindo ao céu, e os anjos dizendo, esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Se nós tivéssemos o privilégio de ter essas experiências que João teve, quão privilegiado ele foi por participar. Isso gerou também experiências com Deus. Ele estava entre os discípulos que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e ele foi ali cheio do Espírito Santo também. Ele estava entre os discípulos que operavam milagres nos primeiros anos da igreja. Ele estava participando lá também, e realizando sinais e maravilhas no nome de Jesus. Ele servia a igreja com fidelidade. Foi considerado pelo apóstolo Paulo como sendo uma coluna da igreja, um referencial para o próprio apóstolo Paulo. E foi confiado pelo próprio Senhor as revelações das coisas que ainda vão acontecer, das coisas futuras. Então, com grandes experiências passou esse discípulo. O segredo para desfrutar, então, de tamanhas experiências, ele se chama intimidade. Por que João teve todas essas experiências com Jesus? Por causa da sua intimidade com Jesus. Entre os 12 discípulos, ele foi o único que teve a coragem de reclinar a cabeça no peito de Jesus. Ele ouvia não só a voz de Jesus, mas ele ouvia as batidas do coração de Jesus, o pulsar do coração. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus e também conhecer as batidas do seu coração. Nós precisamos ter essa intimidade. Nós precisamos saber aquilo que vai agradar ou desagradar ao mestre. João sabia, ele conhecia o mestre e conhecia bem de pertinho mesmo. Se nós quisermos ter essas experiências, até sobrenaturais, precisamos ter mais intimidade com Jesus,
com a sua palavra, ter um relacionamento maior. Às vezes, eu vejo tantas pessoas contando testemunhos, né, que fizeram e tiveram experiências com Jesus. Veja o nível de intimidade, quanto tempo de oração, quanto tempo de leitura da palavra essas pessoas têm. Ai, que bonito, né? A gente às vezes ouve, o pastor sim, né, íntimo de Jesus. Mas por que você não é? Não. Você tem o mesmo acesso que o pastor tem. A oração do pastor é forte. Por que a sua não é? Você pode ser íntimo de Jesus e operar também sinais e maravilhas, assim como, né, os discípulos faziam. Por que não acontece hoje esses milagres, essas experiências? Até essas experiências do batismo com o Espírito Santo é tão raro, tão raro, tão raro na igreja. Eu não vou pedir para levantar a mão, né, para que você não fique com vergonha, porque se a gente pedir para levantar a mão quando são batizados do Espírito Santo, é uma meia dúzia de pessoas, numa igreja onde às vezes tem 200 pessoas. Por que é tão raro? Na época dos apóstolos, né, abriam a boca para falar, as pessoas já ficavam cheias do Espírito Santo, já recebiam o batismo, já começavam a falar em línguas, já recebiam dons. Por que hoje não é? A palavra de Deus diz que eles perseveravam, né, na oração e no ensino da palavra. Os apóstolos se dedicavam à oração e ao ensino da palavra, ensinar com fidelidade. Hoje existem muitos coaches, né? E muita pregação de autoajuda, porque as pessoas, elas são coitadinhas de mim o tempo todo. Faz uma oração, né, e fala quem está doente. Todo mundo está doente e precisa ser curado, mas ninguém quer buscar a cura da alma. Cada um pode ter essa intimidade. E essa herança, né, do catolicismo já passou faz mais de 500 anos. Martinho Lutero já pregou, nós comemoramos agora, né, no comecinho da semana, as 95 teses lá na porta da igreja de Wittenberg, lá, e entre elas esse acesso que cada um de nós temos para buscar conhecimento na palavra de Deus, para ter intimidade com Jesus, para falar com Ele, sem mediadores, sem intermediários. Ele é o nosso único mediador, né? E através de Jesus nós temos acesso a Deus. Então nós não somos coitadinhos, eu estou sofrendo, ninguém faz por mim. Nós podemos fazer e ter essas experiências. O que nós precisamos então é ter mais intimidade com Deus. A intimidade do seu relacionamento com Jesus transformou João, de filho do trovão, em um discípulo amado. Ele foi uma testemunha fiel daquilo que ele recebeu do Mestre e pôde viver grandes experiências. Ele viveu cerca de 100 anos e, ao contrário dos demais, ele não conheceu o martírio, embora ele tenha sofrido os rigores das perseguições, ele morreu de morte natural. E, segundo tradicionalmente se crê, ele encerrou a sua carreira naturalmente, gozando até o fim do sustento e da comunhão do seu rebanho, ao qual ele sempre se devotara. O McBurney, ele registra um interessante texto, e nós vamos terminar lendo esse texto, né, do relato, de um dos relatos dos textos de Jerônimo. Amém, irmãos? E eu falei? Esse texto é relativo aos últimos anos de João em Éfeso. Vamos ler, olha.
Uma tradição concernente a João e passada adiante por Jerônimo reza que quando o apóstolo já se encontrava evidentemente muito idoso em Éfeso, era necessário que seus discípulos o tomassem nos braços e o carregassem até a igreja. Nas reuniões, João já não costumava pregar nada além disso. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Depois de certo tempo, entretanto, seus discípulos, enfastiados de ouvirem sempre aquelas mesmas palavras, perguntaram: Mestre, por que sempre nos diz isto? João, por sua vez, replicou: é mandamento do Senhor. Ademais, se só isso for feito, já terá sido o bastante. Registrado por Jerônimo, a declaração, então, de João, o discípulo do amor. Tudo que ele pregava era: amai-vos uns aos outros. E se nós praticarmos só essa ordem, que é mandamento do Senhor, segundo João, nós já vamos ter feito o bastante. Que Deus abençoe, que nós possamos permanecer na palavra do Senhor, aprendendo com esses exemplos tão maravilhosos que nós temos estudado aqui a cada domingo, e praticando.